Ei pessoal, hoje à noite nós mergulhamos no mundo pesado, perfumado e surpreendentemente complicado da era vitoriana. Imagine-se vestindo camadas e mais camadas de tecidos grossos, cada nágua apertando sua cintura e pesando nos ombros, enquanto o ar carregado de perfumes fortes e velas queimadas se mistura ao cheiro do ferro das roupas recém-passadas. Você caminha pelos corredores silenciosos de uma casa iluminada por lampiões, tentando equilibrar-se entre a expectativa social de sempre parecer impecável e a realidade do seu corpo, que às vezes decide se rebelar da forma mais inconveniente. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E enquanto faz isso, conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante ver como a experiência humana se conecta em fusos horários tão diferentes. Agora vamos juntos a mais uma curiosidade da Era do Tempo. Você sente o tecido pesado contra a pele e percebe cada costura, cada camada que te separa do mundo exterior. E então, no meio dessa preparação meticulosa, surge aquele momento que todas lembram com uma mistura de terror e curiosidade: a primeira mancha. Você anota sem querer, um sinal tímido, mas inequívoco, de que seu corpo está entrando em um novo capítulo. O nervosismo é quase palpável, você segura o coração, tenta não chamar atenção e percebe como o silêncio ao redor amplifica cada gesto, cada suspiro. Historiadores ainda discutem se as jovens realmente tinham instrução sobre o que esperar ou se a experiência era puramente intuitiva, guiada por olhares silenciosos e instruções sussurradas de mães ou criadas. Enquanto tenta entender essa novidade em seu corpo, você percebe que tudo ao seu redor parece conspirar para manter a dignidade. Camadas de vestidos e anáguas escondem tanto quanto limitam, afetando sua mobilidade e exigindo coordenação quase artística para não tropeçar ou esbarrar em móveis. Segredos do vestuário são tanto sobre disfarçar quanto sobre sobreviver aos desafios físicos de se mover em um ambiente pensado para a aparência, não para o conforto. Você imagina como seria tentar correr escadas abaixo ou subir em um carrinho de passeio sem revelar nada? Provavelmente não sobreviveria a isso sem perder pelo menos um laço ou arranhar um punho de madeira. Então, ao improviso dos panos. Roupas íntimas adaptadas, panos limpos reutilizados, tudo cuidadosamente dobrado e costurado para servir como absorventes. Cada mulher desenvolvia suas próprias técnicas, e o conhecimento era passado discretamente entre mães, irmãs e criadas. É quase como um ritual secreto, uma alquimia de tecidos, formas e absorção. Alguns materiais eram escolhidos pelo conforto, outros pela durabilidade, tudo para manter uma fachada de normalidade em um período que exigia discrição total. Chega a hora da lavagem à moda vitoriana. Você se ajoelha diante de uma bacia de água morna, sabão duro e utensílios simples, lavando cada tecido com cuidado. A tarefa consome tempo e energia, mas é essencial. Nada poderia escapar da sua atenção. Você imagina a paciência necessária para repetir o processo constantemente, especialmente quando outros compromissos domésticos clamam por sua atenção. Alguns rituais de higiene parecem quase terapêuticos, outros exaustivos. E enquanto esfrega o pano, você sente o cheiro do ferro quente no ambiente, o aroma metálico se mistura com o perfume, criando uma atmosfera densa que você tenta neutralizar, mas que faz parte do cotidiano da casa. Suspiros e desmaios não eram incomuns. O corpo feminino era tratado como frágil, e a menstruação como uma ameaça à delicadeza, exigindo que você se mova com cautela, evitando esforços físicos desnecessários. O que hoje parece exagero, naquela época ditava regras rígidas sobre como você deveria agir. Cada passo, cada inclinação, era calculada. Um tropeço poderia resultar em vergonha ou repreensão social. A expectativa era sempre de elegância e autocontrole, mesmo diante de um corpo que tinha vontades próprias. E assim, você mergulha no início da experiência menstrual vitoriana, percebendo o peso físico das roupas, a complexidade do improviso dos panos, o cuidado com a limpeza e o impacto psicológico da primeira mancha. Você aprende que cada gesto, cada detalhe do vestuário e da higiene, é parte de uma dança silenciosa entre o corpo, a sociedade e a necessidade de discrição. É um mundo que mistura criatividade, paciência e um certo humor involuntário diante das soluções engenhosas que você encontra para problemas que hoje parecem absurdamente complicados. Você se lembra da primeira vez que percebeu aquele pequeno sinal tímido em suas roupas íntimas, a primeira mancha. O nervosismo aperta seu peito e você tenta não olhar diretamente, como se o simples reconhecimento pudesse torná-la mais real. Na era vitoriana, esse momento estava envolto em um silêncio quase sagrado. Ninguém falava abertamente sobre menstruação.
Era um segredo compartilhado apenas entre mulheres da família, geralmente entre mãe e filha, ou entre irmãs mais velhas. A comunicação sobre o corpo feminino era tão discreta que qualquer comentário poderia causar constrangimento ou até repreensão. Você sente a ansiedade pulsando, lembrando-se de como cada gesto tinha que ser cauteloso para não denunciar o que acontecia dentro de você. Você descobre que a menstruação, apesar de ser um processo natural, era cercada de tabus e pequenas regras invisíveis. Na sociedade vitoriana, falar sobre o ciclo feminino era considerado impróprio, e qualquer tentativa de orientação formal era mínima ou completamente ausente. Muitas meninas aprendiam por observação ou por instruções breves e indiretas das mães, com frases como seja discreta ou cuidado com os vestidos. Você percebe o quão limitado era o conhecimento e como isso intensificava o nervosismo inicial. Cada passo precisava ser calculado, cada movimento pensado para evitar que alguém notasse algo fora do lugar. O corpo, nessa época, era tratado como frágil, e você sente o peso dessa percepção sobre si mesma. A ideia de delicadeza era tão impregnada que qualquer desconforto menstrual podia ser interpretado como sinal de fraqueza. Você respira fundo e percebe que, mesmo que hoje pareça exagero, naquela época existiam regras implícitas que regulavam não apenas o comportamento, mas também a percepção do próprio corpo. Suspiros e desmaios eram relativamente comuns, e a atenção a cada detalhe do seu estado físico era quase obsessiva. Enquanto processa essa experiência, você percebe o papel da moda em manter a aparência de normalidade. As camadas de vestidos e anáguas funcionavam tanto para esconder quanto para limitar, criando uma barreira física que exigia coordenação e cuidado. Você imagina a dificuldade de se mover, sentar ou até mesmo inclinar-se sem que algum detalhe revele o que se passa por baixo. Há algo de engenhoso e, ao mesmo tempo, frustrante nesse sistema. Ele protege, mas impõe restrições rigorosas. O improviso dos panos entra em cena. Roupas íntimas eram adaptadas, panos limpos eram reutilizados, e cada mulher desenvolvia métodos próprios para lidar com o ciclo de maneira prática e discreta. Você observa como esse conhecimento era passado silenciosamente, transformando-se em uma tradição quase ritualística. Alguns materiais ofereciam conforto, outros resistência, todos eram utilizados com um único objetivo: manter a discrição e a higiene em meio a um ambiente cheio de regras sociais e limitações físicas. A rotina de limpeza era exaustiva, mas indispensável. Você se ajoelha diante de bacias com água morna, sabão duro e utensílios simples, lavando cada pedaço de pano cuidadosamente. A tarefa exige paciência, repetição constante e atenção aos mínimos detalhes. É quase meditativa, mas também desgastante, especialmente quando combinada com outras obrigações domésticas. Enquanto esfrega os tecidos, o cheiro do ferro quente e o perfume do ambiente criam uma atmosfera densa que você aprende a aceitar como parte do cotidiano. E, mesmo em meio a toda essa complexidade, há pequenas vitórias silenciosas. Você encontra formas de manter o corpo limpo, as roupas discretas e a aparência intacta. Cada gesto, cada cuidado, cada improviso contribui para uma dança delicada entre corpo, sociedade e tradição. O aprendizado vem não apenas da prática, mas também da observação atenta das mulheres ao seu redor, das pequenas instruções sussurradas e da experiência acumulada em silêncio. É um processo de autoconhecimento, paciência e adaptação constante. Agora você começa a perceber que os vestidos pesados e as anáguas não serviam apenas para esconder, mas também para impor limites. Segredos do vestuário eram onipresentes. Cada camada tinha uma função, cada dobra ajudava a camuflar o que você não queria que fosse visto. Você experimenta o peso do tecido contra a pele, a sensação de restrição nos ombros e cintura, e entende como esses trajes moldavam não apenas o corpo, mas também a postura, o movimento e a própria percepção de si mesma. Era um sistema pensado para a aparência, não para o conforto, e você se dá conta de que simplesmente andar, sentar ou subir escadas era um desafio constante. Enquanto caminha lentamente por um corredor imaginário da época, você percebe que a menstruação exige soluções discretas e engenhosas. O improviso dos panos entra em cena, roupas íntimas adaptadas, pedaços de tecido limpos e reutilizados serviam como absorventes. Você observa a criatividade necessária para dobrar e costurar cada pano de forma a maximizar a proteção sem comprometer a aparência exterior. Há uma espécie de ritual secreto, uma alquimia doméstica que combina tecido, paciência e engenhosidade feminina. Alguns panos eram escolhidos por conforto, outros por durabilidade, mas todos tinham o mesmo propósito:
garantir discrição e higiene. O cuidado com a limpeza não podia ser negligenciado. Você se ajoelha diante de uma bacia com água morna, esfregando cada pedaço de pano com sabão duro, concentrando-se em cada dobra e mancha. A tarefa era repetitiva e exaustiva, exigindo paciência e dedicação, mas também despertando uma estranha sensação de controle sobre o próprio corpo. Ao mesmo tempo, você sente o cheiro do ferro quente no ambiente úmido, misturado ao perfume que preenchia os quartos, criando uma atmosfera densa que, de certa forma, fazia parte do ritual. A higiene era trabalhosa, mas essencial, e cada gesto revelava a complexidade da vida feminina no século XIX. Você percebe que os odores eram inevitáveis, mesmo com todos os cuidados. Perfumes e infusões de ervas eram usados para mascarar cheiros, e você imagina a tensão de ter que manter a aparência e a fragrância sob controle ao receber visitas ou participar de eventos sociais. O cheiro do ferro quente, do tecido úmido e das próprias preparações criava uma combinação única, lembrando que a menstruação não era apenas um processo físico, mas uma experiência social, carregada de expectativas e regras não escritas. Ao mesmo tempo, você se depara com a fragilidade atribuída ao corpo feminino. Suspiros, tonturas e até desmaios eram interpretados como sinais de delicadeza, e a menstruação, como uma ameaça à graça e à compostura. Você percebe que cada movimento precisava ser calculado, que cada passo era acompanhado de cuidado extremo, como se o corpo pudesse falhar a qualquer momento. A ideia de que mulheres eram frágeis e vulneráveis permeava o cotidiano, moldando comportamento, vestuário e interação social. Você observa ainda que a medicina da época impunha limitações. Médicos recomendavam repouso, restrições a atividades físicas e cuidados constantes, refletindo tanto uma preocupação genuína quanto um reforço das normas sociais. Você sente o peso dessa expectativa, o quão profundamente ela influenciava a rotina, desde simples tarefas domésticas até atividades mais complexas. Cada conselho médico era, ao mesmo tempo, um cuidado e uma restrição, moldando a experiência feminina de maneira concreta e simbólica. Por fim, você percebe que a menstruação não era apenas um evento biológico, mas um fenômeno social, psicológico e cultural. Cada gesto, cada pano improvisado, cada camada de vestido e cada esforço para manter a higiene compunha uma narrativa silenciosa de paciência, criatividade e adaptação. Ao entender isso, você começa a valorizar a engenhosidade das mulheres da época, bem como a complexidade de viver sob regras invisíveis, mas onipresentes, que ditavam até os menores detalhes do cotidiano feminino. Você começa a perceber que, mesmo com toda a engenhosidade e cuidado, nada poderia substituir a rotina diária de higiene. A lavagem à moda vitoriana era um processo que exigia atenção, paciência e força física. Você se ajoelha diante de uma bacia grande, cheia de água morna, enquanto o sabão duro esfrega cada pano com movimentos repetitivos e meticulosos. Cada dobra, cada costura, cada mancha recebe cuidado especial, porque qualquer descuido poderia comprometer a discrição tão valorizada. Você sente a água morna envolvendo suas mãos, o sabão deixando uma camada escorregadia, e percebe que cada gesto é parte de um ritual silencioso que combina esforço e dedicação. O improviso continuava sendo essencial. Os panos usados para absorver o fluxo menstrual precisavam ser lavados e reutilizados, transformando o cotidiano em uma dança entre praticidade e discrição. Você imagina a quantidade de tecidos necessários para atravessar um mês inteiro, cada um dobrado, lavado e guardado com atenção quase ritualística. Alguns materiais eram escolhidos por serem suaves contra a pele, outros pela durabilidade, mas todos tinham em comum a necessidade de manter a higiene sem chamar atenção. A criatividade, nesse ponto, era uma ferramenta tão vital quanto a paciência. Enquanto lava os tecidos, você sente o cheiro do ferro quente nos quartos e corredores. O ambiente úmido, pouco ventilado, amplifica odores naturais, e o perfume, muitas vezes forte, era usado para mascará-los. Você percebe a delicadeza necessária para manter uma aparência aceitável. Não bastava estar limpa, era preciso parecer impecável. A tensão de esconder qualquer sinal da menstruação permeava cada ação, desde a escolha do tecido até a forma de dobrá-lo. Tudo isso transformava tarefas simples em gestos carregados de estratégia e atenção aos detalhes. Ao mesmo tempo, a fragilidade atribuída ao corpo feminino torna-se evidente. Suspiros e tonturas eram interpretados como sinais de delicadeza, e, na presença da menstruação, qualquer esforço extra era desencorajado. Você sente a necessidade de se mover com cautela, evitando esforços físicos desnecessários,
porque a sociedade esperava que mulheres permanecessem elegantes e compostas, mesmo diante do desconforto físico. Cada passo, cada inclinação, exigia atenção total para não revelar sinais de vulnerabilidade. A medicina da época reforçava essa percepção. Médicos recomendavam repouso e limitavam atividades físicas, ao mesmo tempo em que forneciam remédios e conselhos muitas vezes baseados em observações superficiais e crenças culturais. Você sente o peso dessas instruções, que, embora parecessem protetoras, restringiam movimentos e moldavam a experiência feminina. Cada recomendação médica era uma mistura de cuidado e imposição social, lembrando que o corpo da mulher estava sempre sob vigilância e expectativa. Além disso, você percebe que os produtos experimentais circulavam discretamente. Dispositivos de borracha ou metal eram criados para auxiliar na absorção, mas eram mantidos em segredo, usados apenas por quem conhecia os métodos ou tinha acesso a recursos diferenciados. Essa necessidade de discrição reforçava o sigilo que cercava a menstruação, transformando cada solução em algo quase clandestino. Você se surpreende com a engenhosidade envolvida e com a complexidade de manter higiene e aparência dentro de tantas restrições. E assim, ao completar essa rotina diária, você compreende que cada gesto, cada pano lavado e cada cuidado com o corpo era parte de um sistema silencioso de sobrevivência social. O cotidiano da mulher vitoriana, marcado por paciência, criatividade e atenção aos detalhes, revela uma experiência rica e complexa, em que cada movimento, cada decisão e cada objeto tinham significado. É um equilíbrio delicado entre necessidade, tradição e inovação, uma dança silenciosa que definia a vida feminina em cada pequeno gesto. Enquanto você se acostuma com a rotina de lavagem e cuidados, percebe que o cheiro do ferro e dos tecidos úmidos é apenas parte do desafio. Ambientes pouco ventilados e úmidos amplificam odores naturais, e você entende como perfumes e infusões de ervas eram usados para mascarar cheiros e manter a aparência aceitável em público. O cuidado com a fragrância torna-se quase ritualístico, um toque de essência no punho da blusa, uma pitada de lavanda no lenço, cada detalhe pensado para que nada denunciasse o ciclo menstrual. Você percebe como pequenas ações, aparentemente triviais, carregavam grande importância social e emocional. O corpo feminino, nessa época, era tratado como delicado e frágil. Suspiros, tonturas e até desmaios eram comuns, e qualquer sinal de desconforto durante a menstruação reforçava a ideia de vulnerabilidade. Você sente a necessidade de se mover com extrema cautela, evitando esforços que pudessem revelar fraqueza ou comprometer a compostura. A sociedade esperava elegância e autocontrole, e cada gesto precisava ser calculado, desde simples caminhadas até atividades mais complexas, como subir escadas ou carregar objetos pesados. Essa percepção moldava não apenas o corpo, mas também a mente, influenciando humor, confiança e interação social. Enquanto lida com essas limitações, você percebe o papel crucial da medicina da época. Médicos recomendavam repouso, restrições físicas e cuidados constantes, refletindo tanto preocupação genuína quanto reforço das normas sociais. Você sente o peso dessas orientações, que delimitavam o que era seguro fazer e como deveria se comportar, transformando cada tarefa cotidiana em um desafio estratégico. Embora algumas recomendações fossem úteis, muitas eram baseadas em crenças superficiais ou interpretações errôneas sobre o corpo feminino, criando tensões entre necessidade prática e expectativa social. E ainda havia os produtos secretos, dispositivos experimentais de borracha ou metal, usados de forma discreta para auxiliar na absorção. Esses itens eram raros e mantidos em sigilo, circulando apenas entre quem tinha acesso ou conhecimento específico. Você imagina a engenhosidade necessária para adaptar esses dispositivos à rotina diária, equilibrando conforto, eficácia e discrição. Cada solução era parte de uma rede invisível de criatividade feminina, desenvolvida em silêncio, longe do olhar público. Ao mesmo tempo, você percebe a importância das redes sociais silenciosas dentro da própria casa. Conversas entre mães, irmãs e criadas transmitiam conhecimento, estratégias e pequenos segredos para lidar com o ciclo. A culpa e o silêncio permeavam essas interações. Falar abertamente sobre o corpo era tabu, mas compartilhar experiências de forma confidencial era essencial. Você sente como essas conexões discretas ofereciam suporte emocional e prático, permitindo que o cotidiano fosse administrado com mais confiança e menos constrangimento. Você também percebe que alguns aspectos da menstruação eram ligados ao lado espiritual. Algumas famílias associavam o ciclo à pureza ou ao pecado,
influenciando rituais domésticos e moldando a percepção sobre si mesma. Cada mancha, cada dor, cada sensação tinha uma camada moral ou simbólica que adicionava complexidade à experiência. O peso da tradição e da religiosidade se mistura ao cuidado físico, criando uma narrativa multifacetada, em que corpo, mente e cultura se entrelaçam. E assim, à medida que você atravessa esses desafios, percebe que a menstruação na era vitoriana era mais do que um processo biológico. Era um fenômeno social, psicológico e cultural, onde cada gesto, cada pano improvisado e cada cuidado com o corpo compunham uma história de paciência, engenhosidade e adaptação. Você começa a entender que, mesmo cercada de restrições, havia uma força silenciosa em cada mulher, um equilíbrio delicado entre necessidade prática e sobrevivência social, entre tradição e criatividade. Enquanto você se acostuma com a rotina diária de higiene, percebe que a alimentação também desempenha um papel importante. Na era vitoriana, acreditava-se que certos alimentos poderiam influenciar o ciclo menstrual, o humor e a saúde geral da mulher. Você observa que frutas, vegetais frescos e alimentos leves eram incentivados, enquanto comidas consideradas pesadas ou excitantes eram evitadas. Há uma lógica implícita: manter o corpo equilibrado, puro e delicado para evitar qualquer complicação ou desconforto durante o ciclo. Você imagina como seria seguir essas restrições rigorosamente, equilibrando prazer e dever em cada refeição. A dieta, porém, não era apenas questão de nutrição, era também moral e social. Comer certos alimentos reforçava a imagem de virtude e autocontrole, enquanto qualquer desvio poderia ser interpretado como negligência ou falta de disciplina. Você sente o peso dessa expectativa ao imaginar cada refeição cuidadosamente planejada para manter saúde e aparência. Mesmo algo tão simples como escolher frutas ou beber chá exigia atenção, transformando cada refeição em um pequeno ritual de manutenção corporal e social. Enquanto você caminha pela cozinha imaginária, percebe que as limitações físicas se estendiam para atividades mais complexas. Atividades físicas e lazer eram cuidadosamente reguladas durante a menstruação. Danças, caminhadas longas ou qualquer esforço que pudesse comprometer a compostura eram desencorajados. Você sente o impacto disso no dia a dia. Cada movimento precisava ser calculado, cada esforço ponderado, tudo para não comprometer a aparência e a percepção de delicadeza. O corpo, novamente, é tratado como vulnerável e sob constante vigilância. Você também observa como a medicina e a ciência da época influenciavam essas decisões. Remédios naturais, tisanas e preparações caseiras eram recomendados para aliviar dores ou regular o ciclo, enquanto a medicina tradicional enfatizava repouso e cautela. Você percebe que muitas dessas práticas, embora bem intencionadas, refletiam uma visão limitada do corpo feminino. A ciência ainda engatinhava, observando o ciclo com olhares curiosos, mas muitas vezes interpretando sinais de forma equivocada. O improviso continuava sendo essencial. Produtos secretos, pequenos dispositivos de borracha ou metal, circulavam discretamente para auxiliar na absorção. Você imagina a discrição necessária para usá-los, garantindo que ninguém perceba e que a higiene seja mantida sem chamar atenção. Cada objeto tinha um propósito, mas também carregava consigo uma camada de segredo e engenhosidade que transformava a rotina feminina em um delicado equilíbrio entre necessidade e sigilo. Ao mesmo tempo, você percebe que a menstruação era fortemente moldada por aspectos sociais e espirituais. Algumas famílias viam o ciclo como sinal de pureza, outras como possível pecado. Essas crenças influenciavam não apenas o comportamento, mas também a forma como mulheres se viam e eram vistas. Você percebe como essas interpretações afetavam a autoestima, o autocuidado e a interação com o mundo exterior. Cada mancha, cada sintoma, era observado sob uma lente cultural que misturava moralidade, tradição e expectativa social. E assim, à medida que você atravessa essa complexa rede de restrições, cuidados e crenças, percebe que a menstruação na era vitoriana era uma experiência multifacetada. Corpo, mente, cultura e sociedade se entrelaçavam em uma dança silenciosa, onde cada gesto, cada refeição, cada pano lavado e cada movimento carregava significado. Você começa a entender que, apesar das limitações, havia força e engenhosidade nas mulheres que navegavam esse cotidiano silencioso e detalhista, encontrando equilíbrio entre obrigação, criatividade e sobrevivência social. Você começa a notar como as restrições físicas e sociais se estendiam para a rotina diária de cuidados corporais. Durante a menstruação, atividades que hoje consideramos triviais,
como caminhar longas distâncias ou até mesmo tomar banho, eram reguladas de acordo com a percepção de fragilidade feminina. Banhos eram raros e, muitas vezes, realizados com grande esforço e paciência. Você se imagina ajoelhada diante de bacias de água morna, lavando os tecidos que precisavam ser reutilizados, cada movimento cuidadosamente calculado para não desperdiçar água ou sabão, enquanto o cheiro do ferro quente paira no ar, misturando-se com o perfume das roupas e do ambiente. A higiene era uma tarefa complexa, quase ritualística. Você percebe a engenhosidade necessária para lidar com a escassez de recursos, improvisando com panos limpos ou tecidos reutilizados, dobrando-os e costurando-os de forma a maximizar absorção e conforto. Esse improviso era transmitido de geração em geração, entre mães, irmãs e criadas, constituindo um conhecimento silencioso e valioso, essencial para manter a discrição e a limpeza. Cada gesto carregava a responsabilidade de proteger a própria dignidade e a imagem social, revelando a delicadeza e paciência exigidas para cumprir essas tarefas diárias. Enquanto você realiza essas tarefas imaginárias, percebe também a importância da discrição e do silêncio. Conversas sobre menstruação eram raras e limitadas ao ambiente doméstico. A culpa e o tabu permeavam essas interações. Falar abertamente sobre o próprio corpo era considerado impróprio, mas compartilhar experiências e estratégias com mulheres da família ou criadas era fundamental. Você sente como essas redes silenciosas de apoio proporcionavam segurança, ensinando maneiras de lidar com o ciclo sem expor vulnerabilidades, criando um equilíbrio delicado entre necessidade prática e expectativa social. O peso da medicina da época também se faz presente. Médicos recomendavam repouso e limitavam atividades físicas, muitas vezes sem considerar o bem-estar real da mulher, refletindo uma visão de fragilidade que permeava toda a sociedade. Você percebe como essas orientações moldavam comportamentos, restringiam movimentos e adicionavam uma camada de complexidade à rotina já exigente. Ao mesmo tempo, tisanas, remédios naturais e preparados caseiros eram utilizados para aliviar dores ou regular o ciclo, misturando ciência incipiente com tradições populares. Você começa a se familiarizar com produtos experimentais discretos, como pequenos dispositivos de borracha ou metal, usados para absorção durante a menstruação. A necessidade de manter segredo ao utilizá-los adiciona uma dimensão extra à rotina diária. Cada escolha deve equilibrar eficácia, conforto e discrição. A engenhosidade envolvida em adaptar e usar esses objetos revela a criatividade das mulheres da época, transformando um desafio diário em uma forma de sobrevivência silenciosa. Enquanto reflete sobre todos esses detalhes, você percebe que o ciclo menstrual na era vitoriana era muito mais do que um evento biológico. Ele envolvia corpo, mente, cultura e sociedade em uma complexa teia de obrigações, cuidados e crenças. Cada pano dobrado, cada gesto silencioso e cada cuidado com a higiene constituíam uma narrativa de paciência, adaptabilidade e engenhosidade feminina, uma dança silenciosa de sobrevivência e manutenção da própria dignidade. Enquanto você avança no cotidiano da mulher vitoriana, percebe que a menstruação não afetava apenas o corpo físico, mas também a rotina social e as atividades diárias. Atividades físicas, por exemplo, eram limitadas. Caminhar longas distâncias, praticar dança ou qualquer esforço considerado intenso era desencorajado. Você sente a tensão de precisar calcular cada movimento, cada gesto, para não comprometer a compostura e evitar sinais de fragilidade. A sociedade esperava que você permanecesse graciosa e elegante, mesmo diante de desconfortos intensos, e cada passo exigia cuidado extremo. É um equilíbrio delicado entre necessidade física e expectativas sociais. Enquanto isso, a dieta tinha papel fundamental. Alimentos considerados pesados ou excitantes eram evitados, enquanto frutas, legumes e pratos leves eram incentivados. Você percebe que as escolhas alimentares não eram apenas sobre saúde, mas também sobre comportamento e moralidade. Comer certos alimentos reforçava a imagem de virtude e autocontrole, enquanto qualquer desvio poderia sugerir negligência ou falta de disciplina. Cada refeição se transformava em um pequeno ritual, onde prazer e obrigação se entrelaçavam, e você imagina a paciência necessária para seguir tais restrições. O improviso continuava sendo essencial para a higiene. Roupas íntimas adaptadas e panos limpos eram reutilizados, exigindo cuidado meticuloso em cada dobradura e costura. Você observa a engenhosidade necessária para criar absorventes eficazes com materiais limitados. Esse conhecimento era transmitido de forma discreta, geralmente entre mães, irmãs ou criadas,
e se tornava uma espécie de tradição silenciosa. Cada gesto tinha valor prático, mas também social. Manter a discrição era tão importante quanto manter a limpeza. Perfumes e infusões de ervas eram usados para mascarar odores naturais. Você sente o desafio de equilibrar higiene, discrição e aparência, mantendo uma fragrância aceitável para encontros sociais ou visitas inesperadas. O cheiro do ferro quente e do tecido úmido se mistura com aromas de lavanda e rosas, criando uma atmosfera única, densa e complexa. A menstruação se torna, assim, não apenas um processo biológico, mas uma experiência sensorial, social e emocional. A medicina da época influenciava cada aspecto da vida feminina. Repouso era recomendado, movimentos eram limitados, e remédios naturais eram prescritos para aliviar desconfortos. Você percebe que, embora algumas orientações fossem úteis, muitas refletiam uma visão de fragilidade feminina, reforçando normas sociais mais do que tratando necessidades reais do corpo. Cada recomendação médica moldava comportamentos e adicionava tensão à rotina, exigindo cuidado e adaptação constante. O lado espiritual também estava presente. Algumas famílias associavam o ciclo menstrual à pureza, outras à culpa ou ao pecado, influenciando crenças, rituais e atitudes em relação ao corpo. Você percebe como esses conceitos moldavam a percepção de si mesma e das próprias ações, adicionando camadas de significado moral e simbólico a cada mancha, dor ou sensação sentida. E assim, você percebe que cada aspecto da vida da mulher vitoriana durante a menstruação, atividades físicas, alimentação, higiene, perfume, medicina e espiritualidade estava interligado em uma complexa teia de cuidado, restrição e discrição. Cada gesto, cada decisão e cada improviso revelavam não apenas a fragilidade socialmente atribuída, mas também a força silenciosa e engenhosidade que permitiam às mulheres navegar esse cotidiano desafiador. À medida que você se aprofunda no cotidiano vitoriano, percebe que os produtos de higiene eram muitas vezes experimentais e circulavam discretamente. Dispositivos de borracha ou metal, feitos para auxiliar na absorção, eram raros e utilizados apenas por quem tinha acesso ou conhecimento específico. Você sente a necessidade de extrema discrição ao imaginar usá-los, equilibrando eficácia, conforto e invisibilidade. Cada objeto carregava consigo uma mistura de engenhosidade e segredo, transformando a rotina diária em uma dança silenciosa entre necessidade prática e manutenção da aparência impecável. Enquanto lida com esses dispositivos, você nota a importância das redes de apoio silenciosas dentro de casa. Conversas entre mães, irmãs e criadas eram essenciais para transmitir técnicas, segredos e soluções para o ciclo menstrual. A culpa e o silêncio permeavam essas interações. Falar abertamente sobre o corpo era considerado impróprio, mas compartilhar experiências discretamente era vital para garantir higiene, conforto e bem-estar. Você percebe como essas conexões criavam uma espécie de comunidade oculta, onde conhecimento e cuidado eram transmitidos sem exposição pública. O improviso continuava sendo uma constante. Tecidos limpos eram reutilizados, costurados e dobrados para criar absorventes funcionais, cada gesto exigindo atenção e paciência. Você se dá conta de como cada mulher desenvolvia seu próprio sistema, adaptando materiais e técnicas às necessidades individuais. Alguns preferiam absorventes mais grossos e duráveis, outros buscavam suavidade e conforto. O resultado era uma rotina complexa, mas eficiente, que revelava criatividade e engenhosidade silenciosas. Enquanto realiza mentalmente essas tarefas, você sente o impacto da medicina da época. Médicos recomendavam repouso e restrição de atividades físicas, refletindo uma visão de fragilidade feminina que moldava comportamentos e interações sociais. Você percebe como essas orientações, embora aparentemente protetoras, também limitavam a autonomia, tornando cada movimento uma escolha cuidadosa entre necessidade e expectativa social. Tisanas, remédios caseiros e infusões de ervas complementavam os cuidados, refletindo a mistura de ciência incipiente e tradições populares. Algumas famílias associavam o ciclo à pureza ou ao pecado, moldando crenças, atitudes e rituais domésticos. Cada dor, cada mancha e cada sensação era interpretada não apenas fisicamente, mas moralmente. Você sente como essa camada cultural e espiritual adicionava complexidade à experiência, influenciando autoestima, comportamento e interação com o mundo exterior. E assim, enquanto você imagina esses detalhes, percebe que a menstruação na era vitoriana era mais do que um evento biológico. Cada pano dobrado, cada gesto silencioso,
cada dispositivo experimental e cada orientação médica fazia parte de uma rede complexa de cuidado, adaptação e sobrevivência. Você começa a reconhecer a força silenciosa das mulheres que navegavam essas rotinas com paciência, engenhosidade e atenção constante, equilibrando necessidade, tradição e expectativas sociais em cada ação do dia a dia. Você começa a perceber como a menstruação também afetava as diferenças sociais dentro de uma casa vitoriana. Entre criadas e patroas, o acesso a recursos, produtos e privacidade variava enormemente. Mulheres da classe alta podiam contar com dispositivos experimentais de borracha ou metal, roupas finas que facilitavam a discrição e criadas para auxiliá-las em cada etapa do ciclo. Já as criadas precisavam improvisar com tecidos reutilizados, panos simples e pouca privacidade, escondendo suas necessidades de forma engenhosa para não comprometer a rotina doméstica. Você sente a tensão que surgia ao equilibrar higiene, descrição e exigências do trabalho, imaginando como cada passo precisava ser cuidadosamente planejado. Mesmo em famílias abastadas, a menstruação carregava tabus e segredos. Conversas sobre o corpo eram abafadas dentro da casa, e você percebe que a culpa e o silêncio moldavam tanto o comportamento quanto a percepção de si mesma. Cada gesto, desde dobrar tecidos até esconder absorventes, tinha um significado profundo, criando uma rotina que combinava paciência, engenhosidade e discrição absoluta. Você imagina a pressão de manter a aparência impecável, mesmo em dias de desconforto intenso, e como isso moldava a relação com o próprio corpo. Durante longas viagens ou deslocamentos, os desafios aumentavam. Levar tecidos limpos, improvisar com roupas íntimas adaptadas e manter discrição em transporte público ou em casas de parentes exigia planejamento e atenção constantes. Você sente o peso da logística, cada pano dobrado, cada compartimento de bolsa cuidadosamente arrumado, cada gesto calculado para que ninguém perceba. A viagem se torna um teste de paciência, engenhosidade e habilidade de adaptação, reforçando a complexidade de viver sob tantas restrições. Enquanto lida com essas tarefas, você percebe o impacto da medicina ainda incipiente. Pesquisas médicas começavam a observar o ciclo, mas a compreensão era limitada, e muitas crenças permaneciam baseadas em tradições e percepções culturais. Você sente como o conhecimento científico ainda engatinhava, deixando lacunas que eram preenchidas com improviso, prudência e criatividade. Cada gesto, cada escolha de material, cada cuidado com a higiene refletia não apenas necessidade prática, mas também adaptação a informações incompletas e expectativas sociais rígidas. A dimensão espiritual continuava presente na rotina feminina. Ciclos menstruais eram interpretados em termos de pureza, pecado ou virtude, influenciando atitudes e comportamentos. Você percebe como essa camada moral e simbólica moldava experiências físicas, emocionais e sociais, adicionando peso às decisões do dia a dia. Cada gesto, cada escolha, cada cuidado com o corpo se tornava uma expressão silenciosa de adaptação às expectativas culturais, familiares e espirituais. E assim, enquanto imagina essas diferenças sociais e desafios adicionais, você percebe que a menstruação na era vitoriana era uma experiência multifacetada. Entre privacidade limitada, recursos variados e expectativas sociais rígidas, cada gesto era uma demonstração de paciência, engenhosidade e resiliência. Você sente a complexidade dessa vida silenciosa e detalhista, admirando a habilidade das mulheres em equilibrar corpo, mente, cultura e tradição em cada pequeno gesto do dia a dia. Você percebe que a vida diária durante a menstruação se tornava ainda mais complexa quando pensava em momentos de deslocamento ou viagens prolongadas. Longas jornadas, seja em carruagens, trens ou passeios familiares, exigiam planejamento meticuloso. Cada pano limpo, cada dispositivo improvisado precisava ser levado com cuidado, dobrado de forma a economizar espaço e garantir discrição. Você sente a tensão silenciosa de carregar esses segredos enquanto se move por lugares públicos, evitando qualquer sinal de vulnerabilidade. Cada viagem transformava-se em um exercício de paciência, engenhosidade e adaptação constante. Durante esses deslocamentos, a improvisação era ainda mais necessária. Tecidos reutilizados ou roupas íntimas adaptadas precisavam ser lavados, secados e rearranjados em ambientes que nem sempre eram limpos ou privados. Você se imagina ajoelhada diante de bacias improvisadas ou panos estendidos em quartos estreitos, cada gesto calculado para manter a higiene e a discrição. O esforço físico e mental para manter a rotina intacta adicionava uma camada extra de complexidade ao ciclo menstrual,
reforçando a ideia de que cada tarefa diária era uma combinação de necessidade e estratégia. Enquanto enfrenta essas dificuldades, você percebe que a medicina da época oferecia soluções limitadas. Repouso era sempre recomendado, mas durante viagens isso nem sempre era possível. Remédios caseiros e infusões de ervas eram levados junto, oferecendo algum alívio, mas também exigindo conhecimento prévio sobre dosagens e efeitos. Você percebe como o corpo feminino, mesmo fora do ambiente doméstico, precisava se adaptar às expectativas sociais, físicas e culturais, encontrando maneiras de sobreviver discretamente em cada situação. A dimensão espiritual permanecia presente. Ciclos menstruais podiam ser interpretados como sinal de virtude ou alerta moral, influenciando atitudes e comportamento durante deslocamentos. Você sente como essas crenças moldavam a forma como mulheres se apresentavam em público, desde o cuidado com os tecidos e absorventes até a postura e gestos. Cada decisão, mesmo em uma viagem, carregava consigo camadas de significado simbólico, social e pessoal, reforçando a complexidade silenciosa do cotidiano feminino. Entre criadas e patroas, as disparidades sociais se tornavam ainda mais evidentes durante viagens. Mulheres de classes mais altas tinham acesso a dispositivos avançados e roupas adaptadas, enquanto criadas dependiam de improviso extremo e recursos limitados. Você imagina a engenhosidade necessária para manter a rotina funcionando sob essas condições, garantindo que todos os detalhes da higiene e discrição fossem mantidos. Cada passo da viagem, cada gesto, cada arrumação de tecidos era uma prova silenciosa de habilidade e paciência. Ao refletir sobre essas experiências, você percebe que a menstruação na era vitoriana não era apenas um processo biológico. Cada pano dobrado, cada dispositivo improvisado e cada viagem cuidadosamente planejada faziam parte de um sistema complexo de cuidado, adaptação e sobrevivência social. Você começa a entender a força silenciosa das mulheres da época, capazes de equilibrar necessidade prática, tradição cultural e expectativas sociais em cada pequeno gesto do cotidiano. Diários escondidos serviam como um refúgio para registrar dores, pensamentos e preocupações que não podiam ser compartilhados abertamente. Você se imagina escrevendo com cuidado, escolhendo palavras suaves e indiretas, registrando a intensidade do ciclo menstrual, os truques de higiene e até a ansiedade silenciosa causada pela sociedade. Cada página era um espaço seguro, um testemunho pessoal que permitia refletir sobre experiências cotidianas sem julgamento externo. Esses registros eram mais do que simples anotações, eram formas de resistência e autocuidado. Você sente como cada mulher precisava criar sua própria narrativa, reconhecendo e validando suas experiências em um mundo que muitas vezes as ignorava ou as diminuía. A prática de escrever ajudava a organizar pensamentos, aliviar tensões e encontrar soluções criativas para problemas recorrentes. Imagine-se escondendo o diário sob um travesseiro ou dentro de uma gaveta, sabendo que ele continha segredos que ninguém deveria descobrir, mas que eram essenciais para seu bem-estar emocional. Enquanto escreve mentalmente nesses diários imaginários, você percebe como a rotina diária se entrelaçava com a curiosidade científica emergente. A ciência que engatinhava começava a observar o ciclo menstrual, mas com limitações significativas. Pesquisas médicas iniciais tentavam registrar padrões e sintomas, embora muitas vezes fossem enviesadas por preconceitos culturais ou mal-entendidos sobre o corpo feminino. Você sente o contraste entre o conhecimento oficial e a experiência vivida. Enquanto a ciência ainda buscava compreender, as mulheres desenvolviam soluções práticas, aprendendo a cuidar de si mesmas de maneira detalhada e adaptativa. O improviso permanecia central. Tecidos reutilizados, panos dobrados e absorventes caseiros eram combinados de maneiras engenhosas para lidar com o fluxo e garantir discrição. Você observa a habilidade necessária para equilibrar eficiência, conforto e aparência, transformando tarefas rotineiras em atos silenciosos de criatividade e resistência. Cada gesto minucioso revelava a complexidade do cotidiano feminino, a engenhosidade desenvolvida para sobreviver às expectativas sociais e físicas. Enquanto imagina essas práticas, você percebe que aspectos espirituais e morais continuavam a influenciar a vida diária. O ciclo menstrual era visto por algumas famílias como sinal de pureza, enquanto outras atribuíam culpa ou pecado a cada mancha ou desconforto. Você sente como essas crenças moldavam atitudes, escolhas e comportamentos, adicionando camadas de significado à experiência menstrual, mesmo no registro silencioso dos diários. Cada palavra escrita, cada anotação, refletia não apenas realidade física,
mas também cultural, emocional e espiritual. E assim, você percebe que os diários escondidos revelavam mais do que simples experiências pessoais, eram testemunhos de resiliência e engenhosidade feminina. Cada linha, cada segredo, cada reflexão permitia às mulheres compreender, adaptar e sobreviver em um mundo cheio de expectativas rígidas e tabus silenciosos. Você começa a reconhecer a profundidade dessa experiência, entendendo que o cotidiano menstrual vitoriano era uma complexa dança entre corpo, mente, sociedade e... Você sente a tensão de viver nesse equilíbrio. Enquanto as pesquisas médicas buscavam compreender padrões e sintomas, as mulheres precisavam confiar na própria experiência e na observação silenciosa para lidar com o ciclo. Cada decisão, cada improviso, cada cuidado com higiene refletia uma mistura de ciência incipiente e tradição cultural. O improviso continuava sendo uma habilidade essencial. Tecidos reutilizados, absorventes caseiros e dispositivos experimentais eram combinados de maneiras engenhosas para garantir conforto, higiene e discrição. Você observa como cada mulher desenvolvia seu próprio sistema, adaptando materiais e técnicas às necessidades individuais. Alguns priorizavam absorventes duráveis, outros suavidade e conforto. Cada gesto tinha múltiplas camadas de significado, físico, social e até moral, revelando a engenhosidade silenciosa que sustentava o cotidiano feminino. Enquanto você reflete sobre essas adaptações, percebe que o lado espiritual da menstruação continuava influente. Algumas famílias interpretavam o ciclo como um sinal de pureza, outras como um potencial alerta moral. Você sente como essas crenças moldavam percepções de si mesma, atitudes e comportamentos. Cada mancha, cada dor e cada sensação carregava não apenas significado físico, mas também simbólico, espiritual e cultural. Você respira fundo e percebe que, embora a menstruação fosse um desafio constante, também era um espelho da resiliência, paciência e criatividade silenciosa que definia a experiência feminina na era vitoriana. Cada detalhe do cotidiano, do improviso à disciplina, da discrição à reflexão pessoal, compunha um quadro de vida complexa, sensível e engenhosa, uma dança diária de sobrevivência, adaptação e autocuidado. Você percebe que, mesmo após anos lidando com o ciclo, algumas experiências permanecem universais: surpresa, constrangimento e improviso. Imagine a primeira mancha surgindo, silenciosa, quase como um visitante inesperado. A primeira mancha não é apenas um sinal físico, mas um rito de passagem carregado de nervosismo e silêncio. Você sente o coração acelerar, as mãos suando, enquanto pensa em como reagir sem chamar atenção. Ninguém explica abertamente o que acontece, e você precisa confiar em pistas sutis que observa nas mulheres ao seu redor. Mães, tias ou criadas oferecem instruções discretas, gestos silenciosos ou objetos escondidos, e você aprende rapidamente que o segredo é tão essencial quanto a própria higiene. Enquanto isso, os tecidos e roupas tornam-se companheiros estratégicos. Camadas de anáguas e vestidos pesados escondiam manchas e protegiam a compostura, mas também limitavam movimentos e adicionavam peso. Você percebe como cada camada precisava ser ajustada para combinar discrição e mobilidade. Um vestido poderia cobrir manchas, mas restringia passos e movimentos. Anáguas absorviam respingos, mas exigiam paciência para trocar e lavar. É um exercício constante de equilíbrio entre necessidade, conforto e aparência. O improviso dos panos se torna rotina. Tecidos limpos, antigos lençóis ou roupas íntimas adaptadas eram dobrados, costurados e reutilizados de forma engenhosa. Você sente a criatividade necessária para manter a higiene sem chamar atenção. Cada dobra, cada camada, cada costura era parte de um sistema silencioso de cuidado pessoal. Essa habilidade, transmitida de geração em geração, se torna uma forma de autonomia em meio a uma sociedade que limita discussões sobre o corpo feminino. Você também percebe o trabalho que a lavagem exigia. Limpar tecidos não era apenas jogar em uma máquina. Bacias, sabão e paciência eram ferramentas indispensáveis. Água morna precisava ser fervida, roupas esfregadas, enxaguadas e estendidas para secar em locais discretos. Você sente a rotina quase ritualística, cada passo meticulosamente planejado, e imagina como qualquer descuido poderia resultar em manchas visíveis ou odor perceptível. A paciência é essencial, e o cuidado diário se transforma em prática constante de disciplina e engenhosidade. O cheiro do ferro quente, do tecido úmido e da bacia de água se mistura com infusões de ervas usadas para mascarar odores naturais. Você percebe que a higiene não era apenas sobre limpeza,
mas também sobre controle social. Perfumes, lavanda, rosas ou essências eram estrategicamente aplicadas para manter a compostura e disfarçar odores, mesmo em quartos pouco ventilados. Cada gesto, cada toque de essência ou posicionamento de pano, tinha importância social e emocional, um pequeno ato de defesa contra julgamentos e constrangimentos. Suspiros, tonturas e até desmaios eram tratados como parte da delicadeza feminina. Você sente como cada sensação corporal é vigiada, interpretada e limitada. O corpo era visto como frágil, e a menstruação como uma ameaça à elegância. Cada movimento precisava ser calculado, desde caminhar por corredores até subir escadas, evitando gestos que pudessem revelar desconforto ou constrangimento. A vida diária se transforma em uma coreografia silenciosa, onde equilíbrio, paciência e discrição são essenciais para manter compostura e saúde. O peso da medicina da época também se torna visível. Médicos recomendavam repouso e restringiam atividades, muitas vezes reforçando normas culturais de fragilidade feminina mais do que tratando sintomas reais. Você percebe a tensão entre necessidade prática e expectativas médicas. Seguir as recomendações exigia limitar movimento, mesmo quando o corpo se sentia capaz de agir. Tisanas, remédios caseiros e infusões de ervas ofereciam alívio, mas precisavam ser aplicados com cuidado, conhecimento e paciência. Produtos experimentais de borracha ou metal circulavam discretamente. Você se imagina usando um pequeno dispositivo improvisado, equilibrando conforto, eficácia e invisibilidade. Cada gesto precisava ser calculado para manter a discrição, e a engenhosidade envolvida revela a criatividade silenciosa das mulheres. Esses dispositivos não eram apenas funcionais, mas também símbolos de adaptação e resistência em um cotidiano cheio de restrições. Você percebe a importância da cultura do silêncio. Conversas sobre menstruação eram abafadas, discussões abertas eram socialmente inaceitáveis. Mas dentro de casa, mães, irmãs e criadas compartilhavam conhecimento, truques e soluções. A culpa e o silêncio coexistiam com apoio prático e emocional. Você sente como essas redes silenciosas eram essenciais, permitindo às mulheres navegar o ciclo menstrual com menos constrangimento e mais segurança, mesmo em uma sociedade rígida e observadora. Por fim, o lado espiritual permeava a experiência. Algumas famílias associavam o ciclo à pureza, outras ao pecado. Cada mancha, cada dor, cada gesto carregava múltiplos significados: físico, social, emocional e moral. Você percebe como esses elementos moldavam percepção de si mesma e atitudes em relação ao corpo, tornando cada experiência menstrual uma complexa rede de cuidado, tradição e significado silencioso. E assim, ao refletir sobre a primeira mancha e todos os gestos subsequentes, você percebe que cada detalhe do cotidiano menstrual vitoriano, desde improvisos e lavagem até dispositivos experimentais, restrições sociais e dimensões espirituais, era um delicado equilíbrio entre necessidade, engenhosidade e resiliência silenciosa. Cada gesto, cada pano dobrado e cada decisão estratégica revelam a força das mulheres que navegavam esse cotidiano com paciência, criatividade e habilidade silenciosa. Você começa a perceber que a experiência menstrual não se limitava ao espaço doméstico, ela se estendia a todos os cantos da vida social. Imagine-se preparando para receber visitas ou participar de eventos familiares, cada gesto minuciosamente planejado para esconder sinais do ciclo. As camadas de vestidos e anáguas funcionam como escudos invisíveis, permitindo que você se mova com graça, mesmo carregando desconforto físico. Cada passo, cada gesto de delicadeza, é calculado para que ninguém perceba, e você sente a tensão silenciosa entre cuidado pessoal e expectativas sociais. Durante essas situações, o improviso é uma habilidade essencial. Tecidos limpos e absorventes caseiros precisam ser ajustados para uso prolongado, garantindo que nenhuma mancha apareça durante horas de interação social. Você observa como cada mulher desenvolvia suas próprias estratégias, combinando eficiência e discrição. Alguns preferiam camadas extras de tecido, outros ajustes de roupas íntimas adaptadas. Cada escolha refletia criatividade, paciência e experiência adquirida ao longo dos anos. A rotina de limpeza continua sendo central. Mesmo com roupas elaboradas e absorventes improvisados, você precisa garantir que o corpo e os tecidos estejam limpos. Bacias de água, sabão e secagem cuidadosa exigem tempo e atenção, e você imagina a delicadeza de cada gesto. Pequenos erros podem resultar em manchas ou odores perceptíveis,
lembrando que cada detalhe do cotidiano era crucial para manter compostura e reputação. O cheiro do ferro, do tecido úmido e das infusões de ervas cria uma atmosfera única, marcando cada passo do ritual diário. Você também percebe como o ciclo menstrual afeta o humor e a percepção social. Acreditava-se que alterações físicas ou emocionais precisavam ser escondidas, mantendo sempre uma postura graciosa e composta. Suspiros, tonturas e dores eram tratados como sinais de fragilidade, e você sente como cada mulher precisava ajustar não apenas movimentos, mas também expressões e comportamento, equilibrando sensações internas e expectativas externas. E enquanto você observa todos esses elementos, percebe que a vida menstrual na era vitoriana era um delicado equilíbrio entre discrição, criatividade e resiliência silenciosa. Cada detalhe, desde improvisos domésticos até gestos de comportamento público, revelava habilidade e paciência, mostrando que a rotina feminina era, simultaneamente, desafiadora e engenhosa. A experiência não se limitava ao corpo, mas refletia uma complexa rede de cuidado, tradição e adaptação constante. Enquanto você se aprofunda na rotina feminina vitoriana, percebe que o ciclo menstrual afetava também momentos de aprendizado e lazer. Imagine-se em uma tarde tranquila, tentando ler ou bordar enquanto lida com desconfortos físicos e restrições sociais. Cada gesto exige atenção, o tecido não pode manchar, os absorventes improvisados precisam permanecer discretos e você precisa manter postura e expressão compostas. A vida cotidiana se transforma em uma coreografia silenciosa, onde paciência, engenhosidade e discrição guiam cada ação. O improviso continua sendo uma habilidade central. Tecidos reaproveitados, absorventes caseiros e roupas íntimas adaptadas eram ajustados com precisão para garantir conforto e segurança durante horas de atividade. Você percebe como cada mulher desenvolvia um sistema próprio, combinando experiência prática e criatividade para lidar com desafios recorrentes. Algumas preferiam camadas extras, outras ajustavam as roupas íntimas de forma engenhosa. Cada escolha revela inteligência prática e adaptação silenciosa. A higiene diária ainda exige esforço meticuloso. Bacias de água morna, sabão e panos limpos são essenciais para manter tecidos reutilizados em condições adequadas. Você sente o cheiro do ferro e do tecido úmido, misturado com infusões de ervas usadas para neutralizar odores naturais. Cada etapa é cuidadosamente planejada, refletindo a importância de cada detalhe na manutenção da aparência e conforto, além da necessidade de se manter dentro das normas sociais e expectativas culturais. A medicina da época continua a moldar comportamentos. Repouso e restrições físicas eram recomendados, e você percebe a tensão entre seguir conselhos médicos e manter atividades essenciais do dia. Remédios caseiros e infusões de ervas ajudavam a aliviar desconfortos, mas exigiam conhecimento detalhado sobre dosagens e aplicação. Cada cuidado se tornava um ato de planejamento silencioso, equilibrando necessidades físicas, culturais e sociais. Entre criadas e patroas, a disparidade de recursos permanecia evidente. Mulheres de classes altas contavam com dispositivos sofisticados, absorventes adaptados e privacidade, enquanto criadas precisavam improvisar com tecidos simples, muitas vezes escondendo suas necessidades em quartos compartilhados ou durante tarefas domésticas. Você percebe a habilidade e paciência necessárias para manter a rotina intacta, equilibrando higiene, discrição e obrigações. Cada gesto se transforma em um exercício silencioso de engenhosidade e resistência. E, finalmente, enquanto você se imagina concluindo atividades do dia, lendo, bordando ou socializando, percebe que cada momento da vida menstrual vitoriana é moldado por improviso, cuidado e atenção constante. A experiência não se limita ao físico, envolve mente, sociedade, tradição e espiritualidade, criando uma complexa rede de práticas silenciosas que exigem paciência, criatividade e resiliência. Cada gesto revela a habilidade das mulheres em navegar um cotidiano cheio de desafios e expectativas, mantendo dignidade, discrição e engenhosidade em cada passo. À medida que você explora mais profundamente a vida menstrual na era vitoriana, percebe como a experiência era amplificada durante longos períodos de isolamento ou doença. Imagine-se confinada a um quarto, talvez devido à indisposição ou recomendações médicas de repouso, e cada gesto cotidiano se torna uma tarefa consciente. A primeira preocupação é manter a higiene com os poucos recursos disponíveis, tecidos limpos, absorventes improvisados e infusões de ervas. Você sente o esforço silencioso de equilibrar conforto físico, discrição e limites impostos pelo corpo, reconhecendo como cada ação,
por menor que pareça, exigia paciência e engenhosidade. A rotina de limpeza continua complexa. Você se imagina lavando panos à mão, esfregando cada dobra com sabão, enxaguando e torcendo com cuidado para evitar danos aos tecidos. O ferro quente e o cheiro do pano úmido permeiam o quarto, misturados com aromas de lavanda e outras ervas usadas para neutralizar odores naturais. Cada movimento é calculado, o objetivo é permanecer limpa e confortável sem revelar sinais do ciclo. Você percebe como a atenção aos detalhes se torna uma forma de autocontrole, permitindo manter a dignidade mesmo em momentos de vulnerabilidade. A medicina da época impunha ainda mais restrições durante períodos de fraqueza. Repouso absoluto, dietas leves e preparação de tisanas ou remédios caseiros eram recomendados para aliviar dores e tensões. Você sente a tensão entre seguir ordens médicas e manter algum senso de normalidade, percebendo como a rotina menstrual exigia equilíbrio constante entre cuidado, observância das recomendações e adaptação prática à realidade do corpo. O improviso permanece crucial. Tecidos reutilizados e absorventes caseiros precisavam ser cuidadosamente posicionados e trocados, mesmo em condições de fraqueza ou isolamento. Cada gesto requeria paciência, prática e atenção detalhada. Você percebe como a engenhosidade feminina se manifestava nos detalhes. Cada dobra, cada camada e cada ajuste eram atos de proteção, cuidado e resiliência silenciosa. As dimensões sociais e espirituais também influenciavam a experiência. A interpretação moral ou simbólica do ciclo menstrual permanecia presente, mesmo em isolamento. Ciclos eram vistos como sinais de pureza, virtude ou alerta moral, moldando atitudes, escolhas e comportamento. Você sente como essas crenças adicionavam significado a cada gesto, tornando a menstruação não apenas um evento físico, mas uma experiência integrada de corpo, mente, sociedade e espiritualidade. E, finalmente, ao refletir sobre momentos de isolamento, repouso e improviso, você percebe que a menstruação na era vitoriana era muito mais do que um processo biológico. Cada gesto cotidiano, desde lavar panos até ajustar absorventes, seguir recomendações médicas e equilibrar expectativas sociais, revelava uma complexa rede de cuidado, adaptação e resiliência silenciosa. Você sente a força das mulheres que navegavam esse cotidiano, mostrando engenhosidade, paciência e habilidade para equilibrar corpo, mente e sociedade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agora, você respira fundo e permite que o ritmo desacelere. Imagine-se deitada em um quarto silencioso, talvez iluminado apenas por uma vela ou pela luz suave do fim da tarde que escapa pelas cortinas. O ar é fresco, carregado de aromas de tecidos limpos e lavanda, um perfume que mistura o cuidado do passado com a sensação de segurança presente. Você sente cada músculo relaxar, cada preocupação do dia se dissipando lentamente, como folhas levadas por uma brisa suave. E, finalmente, você encontra serenidade ao imaginar o cotidiano vitoriano à noite. Depois de todo o esforço e improviso, a pausa para descanso se transforma em um momento de reflexão e introspecção. Você sente a complexidade da vida feminina, cada pano dobrado, cada gesto silencioso, cada dispositivo improvisado e cada cuidado com a higiene era parte de uma narrativa rica, silenciosa e engenhosa. A menstruação não era apenas um desafio, mas também uma oportunidade de observar a criatividade, a paciência e a resiliência das mulheres que navegavam esse cotidiano detalhista e cheio de expectativas. Enquanto você chega à última parte desta jornada pelo cotidiano menstrual vitoriano, sente o peso silencioso de todas as responsabilidades, tabus e improvisos que compunham a rotina feminina. Cada gesto do dia, desde dobrar panos limpos, lavar tecidos e usar dispositivos discretos até equilibrar movimentos físicos e atender expectativas sociais, revela uma disciplina silenciosa e uma engenhosidade quase invisível. Você percebe que, mesmo cercada de restrições, havia uma força silenciosa em cada mulher, uma habilidade nata de equilibrar necessidade prática, tradição e aparência social. Enquanto sua mente percorre os detalhes da vida menstrual vitoriana, você percebe a engenhosidade silenciosa e a paciência que permeavam cada gesto. Tecidos dobrados, absorventes improvisados, camadas de vestidos pesados, bacias de água morna, infusões de ervas, tudo fazia parte de uma dança diária de cuidado, adaptação e resistência silenciosa. Cada ação, embora delicada, carregava força e resiliência, lembrando que até nos momentos mais restritivos, havia espaço para criatividade, autocuidado e dignidade. Você permite que a imaginação leve cada sensação a um espaço seguro,
o calor do ferro, o toque dos tecidos limpos, o aroma das infusões e a tranquilidade de quartos silenciosos onde segredos eram guardados. Sinta a segurança de estar cercada por essa rotina detalhada, mesmo que hoje seja apenas uma reflexão. Cada detalhe antigo se transforma em um fio de conexão, lembrando que paciência, engenhosidade e cuidado sempre estiveram presentes, guiando a vida silenciosa das mulheres ao longo da história. Agora, suavemente, você deixa que o corpo se acomode. Permita que os pensamentos desacelerem, que a mente flua com leveza, e que cada inspiração e expiração se transforme em um lembrete de segurança e serenidade. Sinta o alívio de cada gesto concluído, a tranquilidade de cada detalhe planejado, e a sensação reconfortante de que, mesmo diante de desafios, há beleza na paciência, força na discrição e harmonia na rotina silenciosa. Finalmente, você se entrega ao silêncio, ao conforto do momento presente, à calma que preenche o espaço ao seu redor. Imagine-se envolta em segurança, aconchego e serenidade, cada tecido, cada aroma e cada lembrança se tornando um manto suave que protege e acalma. Deixe que essa sensação permeie cada canto do seu corpo e da sua mente, até que tudo se torne uma experiência tranquila, relaxante e segura. Permita-se descansar, sabendo que mesmo nas histórias mais detalhadas e desafiadoras do passado, existe conforto, cuidado e serenidade. Cada pensamento desacelera, cada sensação se suaviza, e você encontra paz no simples ato de respirar, imaginar e estar presente no momento. Boa noite e bons sonhos.